Qual é o tamanho da Terra plana? Será que os terraplanistas já se decidiram? Na Terra redonda, a questão já está resolvida. Do polo ao Equador são 10.000 quilômetros, que é um quarto da volta toda, que é de 40.000 quilômetros. Para a Terra redonda, qualquer círculo máximo tem 40.000 quilômetros. O Equador tem 40.000 quilômetros na volta toda. E essas medidas são conhecidas há milênios. Será que na Terra plana também são 10.000 quilômetros do Equador ao Polo? Porque isto seria o raio da circunferência do Equador da Terra plana. Então, basta multiplicar 10.000 por 6,28 para obter o comprimento do Equador da Terra plana, que seria de 62.800 quilômetros. Por que multiplicar por 6,28? Na verdade, é multiplicar por 2 vezes π, sendo π igual a 3,14 e mais infinitas decimais. Portanto, o Equador da Terra plana mediria o absurdo de 62.800 quilômetros, bem mais que os 40.000 quilômetros da Terra redonda, mais que 1,5 vezes. Então, o rio Amazonas é bem mais comprido. A distância entre Manaus e Belém, que está sendo de 1.294 quilômetros, deve passar para 2.006 quilômetros, 55% maior. E todas as distâncias pelo mundo precisam ser corrigidas. E quanto mais ao sul, maior serão os desvios. Não dá. O Equador precisa ter 40.000 quilômetros. Mas, se o Equador tem 40.000 quilômetros, então podemos calcular o seu raio na Terra plana, que é a distância ao polo. Devemos ter 40.000 igual a 6,28 vezes o raio. Fazendo as contas, 40.000 dividido por 6,28 dá 6.369 quilômetros, bem menos que os 10.000 quilômetros da Terra redonda. Mas assim, precisaria mexer nas distâncias para o norte. Os terraplanistas poderão dizer que precisa mexer nessas distâncias porque estão todas erradas. Precisa alterar os mapas, Google, GPS e também os velocímetros e odômetros de carros e caminhões. Só falta os terraplanistas negarem a geometria plana. Aliás, poderiam adotar π igual a 2, ficando tudo certo, simples. Por que não? Mas, se π for igual a 3,14, a Terra não será plana. A Rota 40, nos Estados Unidos, com direção leste-oeste, passa pelas cidades de Albuquerque e Oklahoma e é bastante reta nesse trecho. Os mapas, as agências de viagem e o Google informam que a distância entre essas cidades é de 870 quilômetros de carro. Será que essa medida está errada? Pessoas planejam suas viagens, milhares de carros, ônibus e caminhões de empresas fazem esse percurso todo ano, há décadas, e conferem seus velocímetros e gasto de tempo e de combustível, e está errada. O Google informa que, em linha reta, a distância é de 826 quilômetros, portanto, 44 quilômetros a menos que de carro, o que também é muito confiável. A estrada é bastante reta, mas não totalmente.
As empresas aéreas utilizam essa distância para cálculo de tarifas. A mesma coisa acontece com todas as outras estradas. De Orlando até Detroit, nos Estados Unidos, sentido norte-sul, a estrada não é tão reta. E as agências informam que são 1.867 quilômetros. Em linha reta, são 1.541 quilômetros, com tempo de voo de 1 hora e 56 minutos. Essas e outras rodovias formam uma malha de rodovias com suas distâncias. Pelo mundo todo, principalmente nos lugares mais adiantados, está em uso extensa e precisa malha rodoviária, e também ferroviária, hidroviária e aeroviária. O caso é que essa malha se enquadra em terra redonda, de 40 mil quilômetros de circunferência, e não se enquadra em terra plana. Nessa malha, há triângulos com 2 ângulos retos, há triângulos retângulos em que não vale o teorema de Pitágoras, e muitas outras relações impossíveis do plano. E a soma parcial das distâncias do Equador ao Polo é de 10 mil quilômetros, bem como ao redor do Equador é de 40 mil quilômetros. Então, todas as distâncias da malha ferroviária, hidroviária e aeroviária do mundo todo devem ser alteradas para atender aos terraplanistas. Mas, de repente, pode acontecer essa mudança. Afinal, o mundo está ficando meio esquisito. Há quem diga que estamos adentrando a segunda Idade Média. Sei lá. Se a malha de crochê foi feita para touca, ela não pode ser usada para forrinho, e vice-versa, sem rasgar ou enrugar. Essa é a questão. Se a vovó fez uma malha redonda, de crochê, com 10 centímetros do centro até a beirada e 40 centímetros ao redor, então ela fez uma touca e não um forrinho. A malha rodoviária terrestre fica certa em uma bola e não em um plano. Ela está compatível com o Equador de 40 mil quilômetros e distância ao polo de 10 mil quilômetros. Isso foi percebido pelos matemáticos, astrônomos e geógrafos da antiguidade, mesmo com malha precária de estradas. Assim, passaram a adotar terra redonda, o que contrariava o senso comum, e foram ridicularizados, perseguidos, presos, torturados e até mortos. Mudando de assunto. De noite, você olha para o céu e não vê o sol. Para onde ele foi? Onde se escondeu? Na Terra plana, o sol deveria ser visto por todos, de qualquer lugar, a qualquer hora, sem noite e dia. Lá está o paredão de gelo da Antártida, que dá a volta ao redor da Terra plana. Ele é uma barragem que contém os oceanos, isso para os terraplanistas. Mas, com o aquecimento global, esse paredão se derrete e os oceanos vão escapar para o espaço, fica tudo seco. O lado bom é que você poderá ir de carro para a Europa e chegar até Veneza para ver os gondoleiros desempregados. Mas isso é outra história, não vamos perder o foco. Para os terraplanistas, o Sol é uma espécie de lanterna que não ilumina toda a pizza da Terra, só ilumina um círculo abaixo dele. No verão norte, o Sol deve iluminar o Ártico todo, mas não iluminar a Antártida, como está no desenho. Por isso, esse é o tamanho do clarão redondo. Veja que a parte escura é muito maior que a clara.
e as noites são muito maiores que os dias em qualquer época do ano. Uma coisa insana que contraria a vivência de todos nós. No verão, as noites são menores que os dias e não maiores. E quanto mais distante do Equador, maiores serão os dias no verão, ao contrário do que faz o Sol lanterna. No alto verão, em Ushuaia, na Patagônia, os dias têm mais de 17 horas de sol. Anoitece depois de 21 horas. Telefone para algum hotel de lá e pergunte. E mais ao sul, chega a ficar sem noite, com sol contínuo durante vários meses, deixando iluminada toda a Antártida. Isso é fato. Como os terraplanistas vão fazer para inventar um sol que ilumina ao redor sem iluminar o centro? Pois é, todo o paredão de gelo, a volta toda, tem que ficar iluminado no alto verão sul, mas mais para o centro da Terra continua tendo dia e noite. Como pode? Aqui está a Terra redonda, Polo Norte, Polo Sul. O Sol ilumina metade da Terra. Mas o eixo de rotação não fica assim. Ele é inclinado, levando o Polo Norte para o lado do Sol, que fica iluminado durante 6 meses. O Polo Sul fica no escuro durante 6 meses. Daqui a 6 meses, a Terra estará do lado oposto da sua órbita, invertendo a situação. O Polo Norte vai para a sombra durante 6 meses e o Polo Sul com 6 meses de sol. Agora sim, toda a Antártida está iluminada, mas há noites e dias em outras partes da Terra. Bem diferente da teoria da Terra plana, que não é teoria porque não tem lógica. Esse vídeo não foi feito para gente fanática, o que seria perda de tempo. Foi feito para gente sensata.